Recentemente eu tomei conhecimento que há uma outra droga pesadíssima já sendo utilizada por dependentes químicos na Argentina. Isso não deve demorar muito a se espalhar, não. Só que já tem uma outra droga tão terrível quanto a essa que eu me esqueci o nome, que talvez já está em uso indiscriminado lá na Argentina. Infelizmente já está aqui no Brasil, né, Aninha? Então, a gente tem duas drogas aí, Joel, que estão na mira das autoridades, todas estão olhando com muita preocupação. Uma delas é essa, que é o fentanil, que é uma droga muito potente, das mais potentes em circulação no mundo, que já causou um número gigantesco de overdoses nos Estados Unidos. E pela primeira vez teve uma apreensão de carga dessa droga aqui no Brasil, nessa semana, inclusive, no Espírito Santo. E tem uma outra droga que eu vou aproveitar a nossa reportagem para falar sobre isso também, que é a maconha sintética, né, que também está aí sendo usada em larga escala, já tem exemplos de uso no Brasil, que pode causar, inclusive, efeitos irreversíveis no cérebro desse usuário. E olha que coisa maluca, né? A gente sempre tem que abordar esses assuntos com muita discussão, com muita clareza sobre os efeitos que essas drogas causam. Nós começamos a hora anterior, aqui a hora passada do Bora Brasil, falando sobre o canabidiol, que é uma propriedade terapêutica, não tem nada a ver com o uso recreativo ou com o uso devastador de drogas, que descobriram na maconha e pode salvar pessoas que têm doenças gravíssimas. É muito diferente do que o Fábio Berrint, que está com a gente aqui já na linha, vai comentar a respeito do fentanil e dessas outras drogas também que estão preocupando as autoridades. Né, Fábio? Boa tarde para você. Oi, Fábio, bem-vindo. Vamos explicar que parada é essa aí, meu amigo. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Joel. Boa tarde a quem acompanha a Rádio Bandeirantes. A situação ainda não é alarmante, mas é bastante preocupante. Ontem, no Espírito Santo, pela primeira vez foi apreendido no Brasil um lote de 31 frascos de fentanil. O que é o fentanil? É um opioide sintético, né? Ele tem efeitos semelhantes ao da heroína e da morfina, com uma diferença. Ele é 50 vezes mais potente do que a morfina, do que a heroína, e 100 vezes mais potente do que a morfina. É uma epidemia já nos Estados Unidos, o uso do fentanil causou no ano passado 10 mil mortes por overdose. Lá a situação é gravíssima em relação a essa droga, que compete também com outras drogas sintéticas. A diferença é que o fentanil e a heroína são anestésicos, são drogas sedativas. O sujeito que usa acaba ficando quieto numa sensação de paz e acaba, às vezes, até dormindo ou morrendo, né? As outras drogas sintéticas, como, por exemplo, MDMA, oxicodona, metanfetaminas, elas são estimulantes. Elas estimulam a pessoa a ficar agitada, a se divertir, no caso, se isso fosse possível, né, Joel e Ana? Mas o efeito é completamente diferente. Essa carga apreendida no Espírito Santo, ela era destinada a um laboratório farmacêutico de Minas Gerais que produz esse anestésico em forma líquida, tá? Acontece que nos Estados Unidos já existem laboratórios fabricando o fentanil caseiro, aquele fentanil no laboratório de fundo de quintal, e aí sem nenhum tipo de controle, essa droga acaba ficando muito mais potente. A doutora Clarice Madruga, pesquisadora da epidemiologia das drogas da Unifesp, ela já relatou casos de overdose de pacientes aqui que morreram no Brasil por conta do uso do fentanil. Fentanil aplicado em adesivos subcutâneos, né, e alunos de veterinária já passaram por isso, tanto da USP aqui em São Paulo, como também no interior do país. A situação é gravíssima. O Brasil tem um controle rigoroso do comércio de drogas controladas, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, onde a maioria das drogas pode ser comprada em qualquer drogaria com receitas muito simples, né? Esse sistema brasileiro funciona muito bem, então por isso a doutora Clarice acredita que a gente não corre o risco de ter uma epidemia do fentanil aqui no Brasil, né? Seria uma droga destinada a um público consumidor com muito mais poder aquisitivo, porque ela é cara e o processo de produção dela é difícil. Ela comparou direitinho o processo de produção do fentanil com o das metanfetaminas. As metanfetaminas, elas são mais fáceis de produzir e ela tem componentes, ela tem ingredientes, né, ou matérias-primas muito mais fáceis de se comprar no mercado regularmente, sem nenhum tipo de problema, do que o fentanil. Então, por isso ela acredita que essa droga não vai chegar no Brasil com tanta força, não vai se tornar
uma questão de saúde pública. Já o doutor Arthur Guerra, que é um psiquiatra especialista em álcool e outras drogas, ele torce para que isso não aconteça, mas ele afirma categoricamente que o fentanil é muito, mas muito pior do que o crack. Ele vicia já na segunda vez que a pessoa usa, porque ela não está usando essa droga no caso de uma cirurgia para controlar as dores pós-cirúrgicas, ou no caso de pacientes de câncer já em estado terminal, que sentem muitas dores, o fentanil é administrado para controlar essas dores e dar um pouco mais de sossego para quem está numa fase tão complicada como essa. Quem usa o fentanil como droga ilícita, né, para ter algum barato, não está acostumado com essa droga. E você imagina botar dentro do seu corpo algo que é 50 vezes mais potente do que a heroína. É muito, muito complicado. A chance de overdose é muito grande no uso dessa droga. Enfim, as autoridades agora que têm que ficar atentas, principalmente ao comércio legal dessa droga, que é útil, é usada normalmente em hospitais, no pós-cirúrgico, em pessoas ou em pacientes que têm dores crônicas, mas que, se desviar do propósito inicial dela, realmente pode causar a morte muito fácil. O Dr. Arthur Guerra faz um alerta também, Ana, muito importante em relação à maconha sintética, né? Segundo ele, a pessoa pode simplesmente se desconectar com a realidade, porque ela não tem o mesmo efeito da maconha tradicional, né? Do tetrahidrocannabidiol, que é o princípio ativo da maconha. Além desse mesmo efeito, além desses efeitos semelhantes, ela também tem efeitos alucinógenos, parecidos até com ácido lisérgico, o antigo LSD. E isso, em alguns pacientes, pode causar danos realmente irreversíveis. O consumo e as apreensões dessa droga, que também é feita em laboratórios caseiros, são cada vez mais comuns. Em todo o Brasil já há relatos do consumo dessa maconha sintética. Então, fico alerta aí para os pais, fico alerta para as pessoas procurarem reconhecer qualquer tipo de sinal anormal em alguém da família, as coisas começam a sumir em casa. Aquela história que a gente já conhece do consumo de drogas também pode acontecer com essas novas drogas de laboratório, essas drogas sintéticas que agora são comercializadas no Brasil. Questão para a gente ficar muito, muito, muito atento e cobrando as autoridades. Hoje, no Jornal da Band, a gente pediu, inclusive, um posicionamento da Polícia Federal sobre o fentanil no Brasil, sobre o controle disso, e se já houve outras apreensões desse tipo de droga. As overdoses estão acontecendo, já é uma epidemia nos Estados Unidos, essa droga chegou ao Brasil, sim, e a gente tem que ficar realmente de olhos muito abertos e muito atentos a isso, para tentar evitar que isso se torne algo popular nas ruas das grandes cidades brasileiras, né, gente? Sem dúvida. E para popularizar depende de quê? De preço. Você sabe alguma coisa? Exatamente, Joel, essa é a questão. Porque o crack é uma droga com poder muito forte e ao mesmo tempo barata. Muito barata. Por isso que os caras vivem esse flagelo. Tá fácil ali, qualquer dinheiro que eles conseguem se drogar. O fentanil, você consegue me dizer alguma coisa em relação a preço, ô Fábio? Não dá para dizer ainda, Joel, tanto o Dr. Arthur Guerra quanto a doutora Clarice, para você ter uma ideia, o novo censo epidemiológico de drogas no Brasil está sendo realizado agora, né? Desde 2017 não se realiza nenhuma pesquisa sobre o consumo de drogas no Brasil. Se está acontecendo, começou há apenas 2 meses, né? E os resultados ainda vão demorar um pouquinho para chegar. Mas o que a gente pode garantir é que a matéria-prima, os ingredientes para se fabricar o fentanil, que é um opioide sintético, são muito, muito caros aqui no Brasil e de comércio absolutamente restrito e controlado. É muito difícil você conseguir os ingredientes para fabricar de maneira caseira o fentanil. E é também muito difícil, mas muito mais provável, você conseguir um desvio de lotes de fentanil que são distribuídos normalmente para os laboratórios, né? Esquemas ou de corrupção ou de roubo de cargas mesmo podem acabar gerando esse tipo de resultado. Mas o que é fato é, o fentanil, se usado na praça, se usado vendido por traficantes nas ruas, vai ser uma droga muito, muito, muito mais cara do que é o crack. Por isso, a doutora Clarice coloca as fichas dela na seguinte afirmação. Ela diz que é muito mais barato e vai continuar sendo, provavelmente, no Brasil, você conseguir cocaína ou derivados do que conseguir os ingredientes necessários para fabricar o fentanil ou o próprio fentanil industrial já fabricado. A gente tem que torcer
confiar nas autoridades, né, e também no juízo das pessoas. Tem também a questão social do preço da droga, esse sim fundamental, e também a questão do efeito do fentanil, que é diferente de outras drogas. É uma droga relaxante, né, é uma droga sedativa e que a pessoa realmente costuma perder a consciência quando usa, muito parecido com a heroína. A gente precisa saber por que essa droga está se alastrando nos Estados Unidos. Por que lá, isso Joel, acontece lá e não aconteceria aqui? Porque essa questão da Porque lá, matéria-prima é muito relativa. Porque a gente sabe como é que o tráfico de drogas atua. Mas pelo que ele está falando, lá o acesso a esses medicamentos controlados é um pouco mais fácil. Acho que é por isso que lá a coisa está um pouco mais solta do que aqui, né? Muitos desses medicamentos, opioides inclusive, são vendidos livremente nos Estados Unidos, né? Em alguns estados não é necessário nem receita para se adquirir esse tipo de medicamento, e a partir desses medicamentos é possível fabricar esse fentanil sintético caseiro, né? Feito em laboratórios de fundo de quintal. Outra afirmação da doutora Clarice é que a coisa de 10 anos atrás era muito comum você encontrar nos usuários da Cracolândia, aqui em São Paulo, resquícios de heroína, né? Misturada no crack. Só que isso estragava, entre aspas, o efeito do crack. Depois, os traficantes começaram a tentar produzir aqui no Brasil, de maneira caseira, as metanfetaminas. Quem assistiu aquela série Breaking Bad sabe do que eu estou falando. Uma droga estimulante que é produzida em laboratório e também é uma epidemia nos Estados Unidos. Só que eles nunca tiveram sucesso porque o processo de produção é muito delicado. E, além disso, a matéria-prima aqui no Brasil é mais cara do que em qualquer outro lugar do mundo. Isso é uma vantagem estratégica do Brasil em relação a outros países. É muito mais fácil você adquirir esses medicamentos, essas matérias-primas em outros lugares do que aqui, Joel. Tem que fazer um controle de fronteira, o que diz a doutora Clarice. Jeito, né? Não é uma certeza, é uma aposta. A gente não sabe a evolução do crime organizado, a gente não sabe o poder que esses caras têm de pesquisa e de investimento num laboratório, mas os efeitos são muito diferentes e com um detalhe. Segundo a doutora Clarice, o fentanil provoca impotência sexual logo no segundo ou terceiro uso. Mas também a gente tem que ver a capacidade desses caras de trazerem as coisas de fora para cá, né? Então, exatamente, isso é muito perigoso, porque se conseguem fazer alguma coisa com esses produtores de fundo de quintal dos Estados Unidos ou de outros lugares e trazerem para cá, nossa senhora. Paraguai, aí... Bolívia. Pois é, nós sabemos que nós preocupação. somos totalmente ineficientes em impedir a entrada de entorpecente aqui Exatamente. no Brasil. Então vai depender muito mais da ideia do traficante, desses grupos criminosos, que qualquer outra coisa. Que se eles tiverem a brilhante ideia de produzir essa droga a um preço viável, trazendo produtos de outras partes do mundo para esses países que eu citei, que fazem fronteira com a gente, e colocarem essa droga aí, que é o fentanil, viável economicamente falando aqui dentro do Brasil, eles, se tiver essa viabilidade, eles vão fazer isso. E vão conseguir colocar aqui. Tenha certeza. Porque a realidade que a gente vê hoje, dos preços que nós temos hoje dos produtos lícitos aqui relacionados ao fentanil, ela não se aplica a essa lógica. O tráfico de drogas é outro papo. Eles vão fazer essa triangulação aí, levar esses produtos para o Paraguai, Bolívia, para depois colocar aqui dentro. Então vai depender muito mais da ideia deles do que qualquer outra coisa. Eu não consigo, por exemplo, acreditar nas nossas forças de segurança a ponto de impedirem a entrada disso aqui no Brasil. Porque se for viável para o tráfico, eles vão colocar aqui dentro. Né? Agora, ao mesmo tempo, Fábio, tem um outro ponto que joga a nosso favor e que é contrário ao tráfico. Que é uma droga que mata muito rápido, não é? Pelo que eu entendi. Exatamente, Joel. E o traficante ele não quer isso, ele quer o cara vivo. E preso a ele, né? Exatamente. A epidemia nos Estados Unidos começou porque eles começaram a adicionar, como são derivados, são drogas muito parecidas, o fentanil e a heroína, eles começaram a adicionar para baratear o custo, porque a heroína é feita da papoula. É um produto, teoricamente, feito em laboratório, claro, né, mas natural, com uma origem, com uma matéria-prima natural. O fentanil, completamente sintético, ele é mais difícil de ser produzido. Em compensação, lá nos Estados Unidos é mais barato você conseguir a matéria-prima para o fentanil do que conseguir papoula para fazer heroína. Então eles começaram a adicionar devagarinho o fentanil na heroína dos usuários. O fentanil isso lá começou a causar mortes. O fentanil lá concorre com o tráfico de drogas. Né? Então isso joga a nosso favor. Porque o traficante não quer o cara consumindo fentanil e morrendo na sequência. Ele quer o cara vivo lá, para ficar comprando dele eternamente. Então acho que esse ponto,
ele é favorável nesse sentido. Agora, se for só questão de viabilidade econômica, pode ter certeza. Se for viável, eles vão colocar aqui. Eles conseguem colocar aqui dentro. Que desgraça. Agora, esse outro ponto é muito mais pesado e é desfavorável a eles. Fábio, muito obrigado, viu, meu amigo? Um abraço para você aí. Abraço, obrigado a todos e juízo para todo mundo, né, Joel? Com certeza, queridão. Pra que se meter nisso, né? Valeu, Exato. viu, Fábio? Abraço. Abraço.